Buenos días. Antes de empezar, vamos orar. Pedir para que Dios bendiga ese momento de la predicación. Señor Dios y Padre, ante ti venimos en esta mañana, Dios, para glorificarte, para alabar tu nombre, Dios, para tenermos más comunión contigo y principalmente ahora, Dios, para oírnos tu palabra. El Señor habla a nosotros por medio de las Escrituras, Dios. Que nosotros entendamos eso con todo nuestro corazón, Dios, creyendo que tú hablarás con nosotros en esta mañana. Yo soy solo un instrumento en tus manos, Dios, un instrumento imperfecto en tus manos, pero tú es perfecto. Soy un instrumento débil en las manos de un Dios todopoderoso. Así que enseña tu soberanía a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los hermanos míos que están aquí en esta mañana. Hable a nuestros corazones, Dios. Que a predicação toque nossas vidas e que nós podamos conhecer um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais do maravilhoso sacrifício de Jesucristo por nossas vidas. Que o Senhor bendiga a cada um dos irmãos que estão aqui hoje e bendiga aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui. Bendiga também aqueles que nos acompanharão depois por las redes sociais. Em nome de Jesucristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir o livro de Habacuque. Habacuque 1, el libro de Habacuque está en uno de los libros de los profetas menores, así que si estamos en el libro de Mateo, solo voy a ver unos 5 libros y llegaremos hasta el profeta Habacuque. Veremos Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonías y llegaremos hasta el profeta Habacuque. Aqueles que encontraram, ajuda a los hermanos que não encontraram. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, hasta o verso 17. Habacuque 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Vamos começar. Habacuque, capítulo 1. La profecía que viu el profeta Habacuque. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestias. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el limpio asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mira entre las naciones y ve, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no las creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recorrerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplane y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio era de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el limpio al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como réptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hasta aquí la palabra del Señor. Que levante a mão quem nunca ha passado por algum sofrimento, alguma situação angustiosa, alguma dificuldade que a nossos olhos não haveria forma de arreglar. Todo ser humano, essa é uma das certezas da vida, que todo ser humano, todas as pessoas, sem exceção, han passado ou passarão por lutas, por tristezas, por sofrimentos, por dolor, algumas vezes ligado a uma perda, a perda de uma pessoa, a perda de uma pessoa querida para nós outros, a perda de um matrimônio, a perda de um trabalho, uma oportunidade. Outras vezes, algo relacionado a uma enfermidade que nós outros hemos contraído, a uma enfermidade que já nasce com nós outros, algumas pessoas com enfermidades crônicas, que não há maneiras naturais de arreglar esse problema. Atualmente estamos vivendo nessa pandemia e muitas pessoas estão preocupadas com tudo isso. Muitos pessoas cerca de nós han experimentado algum grau de sofrimento por tema da pandemia também. Alguns lutaram contra o Covid-19 e, quizá, alguns também que nós conhecemos han perdido a vida. É uma verdade, então, que há sofrimento nesse mundo. E, independentemente da religião das pessoas, das crenças das pessoas, creio que todos, alguma vez, han hecho essa pergunta. Por que há sofrimento? Qual é o propósito desse sofrimento? Há algum propósito ao fim das coisas? Tanta injustiça, tanta tristeza, tanta angústia, tanta maldade neste mundo, será que há algum propósito em tudo isso? Da mesma forma que as pessoas fazem essa pergunta, muitas pessoas tentam contestar também. Alguns dizem que não há propósito em sofrimento, assim como não há também propósito algum em la vida. Nascimos, vivimos, morimos e já está. Não há mais nada a dizer. Outros preferem dizer que não é que há sofrimento. Há sofrimento, pero o problema está em nós outros, em la maneira como miramos o sofrimento. Assim que devemos mirar a nós mesmos com purificações, com meditações, e assim cambiamos nosso interior e o sofrimento não nos hará tanto dano assim, não nos causará tanta dolor. As dúvidas com respeito à existência do sofrimento levaram e levam pessoas a desacreditar em la existência do Deus cristiano, do Deus defendido por nós. Porque se o Deus que nós predicamos é bueno, como pode deixar que o sofrimento exista? E se o Deus que nós predicamos é todo-poderoso, por que não hace nada para acabar com o sofrimento? Assim que, se nós como cristianos dizemos que Deus é bueno, Deus é todo-poderoso, pero há sofrimento, quer dizer então que Deus cristiano não existe. Não existe de verdade. E em um intento que muitas pessoas têm de defender a Deus e contestar essas perguntas, utilizam argumentos como: não, Deus não tem nada a ver com isso. Satanás é responsável por el mal que está no mundo. Deus é poderoso, sim, pero ele não toca no livre arbítrio do homem. Quizá Deus não pode realmente fazer alguma coisa com o sofrimento que há no mundo. O importante mesmo é pensar em mais allá e deixa que o sofrimento está aqui, nós não podemos fazer nada com respeito a ele. Todos esses argumentos, a menudo, utilizados por cristianos verdadeiros, diminuem o poder de nosso Deus, diminuem o poder do Deus cristiano.
Eso não é o Deus cristiano. Esse não é o Deus que nós vemos em las escrituras sagradas. E, por supuesto, que não é o Deus que nós acabamos de ler aqui no profeta Abacuque. Mas que hablar, o livro de Abacuque, mais que hablar de sofrimento em si, assim como as escrituras como um todo, habla de la grandeza, del poder, de majestad, de honor, de la misericórdia e del amor de nuestro Senhor. Assim que, hablando um pouco desse livro, não temos muitas informações de quem é o profeta Abacuque. Tudo o que nós conhecemos do profeta Abacuque está aqui no livro. Não vemos o nome dele em outros sítios das escrituras. Por a descrição que hemos visto aqui em verso 6, que habla de los caldeus, deducimos que Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias e que has predicado esse mensagem justo antes da invasão da Babilônia, do cautiveiro babilônio. Creio que todos nós outros já ouvimos sobre o cautiveiro babilônio e essa predicação ha sido em reinado de Joacim. Quem conhece um pouco da história de Israel, de los reis de Judá e tudo isso, entende que Joacim vem um pouco depois de rei Josias. E rei Josias ha sido um bom rei para Israel. E é provável que Abacuque também ha vivido em reinado de Josias, pero os hijos de Josias não hicieron lo bueno a los ojos del Senhor, não hicieron lo recto a los ojos del Senhor. Assim que Abacuque ha sido testigo de la decadência moral del pueblo. Ha salido de um tempo muito bueno de la nación, donde la nación servia a Deus e começou a decadência espiritual, a decadência moral. Abacuque vendo essas coisas passando hasta que culmina em cautiveiro babilônio. Isso explica as palavras pesadas que vemos aqui nessa oração do profeta. O livro começa com o verso 1, a profecia que viu o profeta Abacuque. Ao mencionar o nome do profeta, é provável que, aunque nós não conheçamos o profeta, as pessoas de aquele tempo conheciam. Não é qualquer profeta, é o profeta Abacuque, é a profecia do profeta Abacuque. E essa profecia desse livro é um pouco distinta das outras profecias que estamos acostumados a ver com os outros profetas. Porque normalmente as outras profecias é assim ha dicho Jeová, e o profeta predica a las pessoas. Jeová ha dicho isso, então vamos falar. Pero aqui nós vemos isso em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías, pero aqui é distinto, porque não é um mensagem que Abacuque recebe de Deus para predicar ao povo, pero aqui é como uma charla, é um diálogo, é uma conversação entre profeta e Deus. Profeta habla, Deus contesta, profeta habla, Deus contesta, hasta que profeta habla com honor, com glórias, termina muito bem o livro. No verso 2, começamos então com uma queja. No verso 2 até o verso 4, vemos a queja que o profeta hace. E o versículo 2 habla: Hasta quando, ó Jeová, clamaré e não oirás, e darei voces a ti por causa da violência, e não salvarás. Recordam que he comentado que Abacuque ha sido testigo da decadência moral e espiritual do povo? Pois bem, aqui nós vemos o profeta quejando-se, então, delante de Deus, em oração. Deus, estou completamente angustiado, estou consternado com a situação de tu pueblo. O chamado pueblo del pacto, é pueblo tuyo, Deus. E clamo a ti, e não entendo porque tu não haces nada em meio dessa situação. Hasta quando, ó Jeová, clamarei e darei voces a ti, e tu não harás nada? Esse é o pedido do profeta. ¿Por que, Senhor, não hace nada a respeito? Esse é o conflito inicial que estamos vendo aqui. Como pode Deus estar vendo as coisas malas que estão passando no meio do povo e não fazer nada a respeito? Que coisas são essas? Vemos a descrição de verso 2 até verso 4 que por 2 vezes Abacuque menciona a palavra violência. Há muita violência em meio do povo e há violência de todo quanto é tipo. Há
há violência, há pleitos, há opressão, há litígio, há contendas, el ímpio aprovechando-se del justo, iniquidade, destruição, homicídios, disputas. O profeta está dizendo que a violência está completamente fora de controle no meio do povo. E por isso está clamando a Deus. E no verso 4, Abacuque contempla com seus olhos tudo o que está passando e vemos que no verso 4 ele diz que a lei está sendo completamente ignorada e debilitada. Os conceitos de Deus, de que é correto, de que não lo é, estão sendo completamente ignorados por el pueblo que está vivendo como quer e por isso a justiça sale torcida a justiça. O povo está vivendo como se não existisse Deus. Deus não é importante mais para o povo. E cada um está vivendo a vida como lhe dá em la gana. Em meio de todo isso, a pergunta do profeta persiste: ¿Dónde está Deus? ¿Por que não hace nada? Essas são palavras duras do profeta. Nós estamos acostumados a ler alguém falando assim com Deus. Suena pesado, pero dime se as mesmas quejas não passam muitas vezes em nossas cabeças. Dime se dirás a menudo que não te rebelas com a situação alrededor de ti. Não te rebela da mesma maneira como Abacuque ha hecho. Nós não necessitamos ser cristianos para mirar a nosso alrededor e notar os mesmos problemas que Abacuque está falando aqui, quizá piores nos nossos dias. Quantas injustiças vemos a nosso alrededor, quantas vezes temos o mesmo sentimento em nosso coração, um sentimento de inquietude, inconformidade, um sentimento que reconhece que algo muito malo passa com esse mundo. Quanta desigualdade, quantas pessoas morrem de hambre, quantas injustiças, quantas notícias malas hemos escutado, quantas pessoas se aproveitam de los justos, de los pobres, para benefício próprio, para viver em luxo. Vemos isso em nossos dias. Não é muito distinto das coisas que Abacuque está vendo aqui. Nós, como cristianos, temos um elemento extra nessa crítica, porque vemos as pessoas burlando-se do evangelho. Predicamos o evangelho, as pessoas se burlam do evangelho, se burlam de Deus, não se importam com a mensagem da cruz e, además, se burlam, perseguem e matam hermanos nossos em muitos lugares do mundo. Pero esse sentimento de impunidade não é exclusivo de cristiano. Pablo, em la carta aos Romanos, habla, quando os gentiles que não têm lei hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O que Pablo está diciendo aquí es que, seamos cristianos o no, la ley está escrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Apesar de los no convertidos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todavía hay un clamor por justicia en el corazón del hombre. E a maioria de los hombres não aceitam, por exemplo, a morte de um inocente, não estão de acordo com a mentira, entendem como algo malo tomar algo que não é tuyo, tomar a mulher de próximo, de outra pessoa, entende como o prejuízo em qualquer instância é abominável. Cristianos e não cristianos pensam da mesma maneira nesses pontos. Se pensamos da mesma maneira, qual é a diferença, então, entre nós? Como nós, como cristianos, deveríamos reaccionar a essas coisas. Mira que Abacuque hace delante dos pecados, da maldade, da injustiça que há em meio do povo, da falta de amor que há em meio do povo. Abacuque ora. Isso, Abacuque ora. Abacuque abre seu coração em um clamor a Deus e hace isso porque reconoce que só Deus pode cambiar a situação do povo. Essa é uma das diferenças do cristianismo. Essa é uma das diferenças do cristão para o não cristiano. A oração é e deve ser uma das marcas da vida de creyente.
se nosso clamor por justiça, se nós vemos as coisas malas que passam nesse mundo, se esse clamor em nosso coração não nos leva a confiar que Deus é soberano para cambiar a situação que nos rodeia, há algo malo em nosso cristianismo. Devemos mirar-se o mundo a nosso redor e crer que nenhum esforço nosso é capaz de arreglar por completo o principal problema da humanidade, que é o pecado. Devemos mirar esse mundo e orar crendo que Deus, através da morte e ressurreição de Jesucristo, ensinou qual é a solução definitiva para o pecado, que al final Jesucristo regressará para redimir nossas vidas, redimir o mundo, acabar com toda a tristeza, todo sofrimento, todo pecado e finalmente decretar vitória completa contra a morte. Cristo é a solução para nossos problemas. Cristo é a verdadeira solução, a definitiva solução para os problemas do mundo. É por isso, então, que devemos orar. É por isso que devemos apresentar nossas preocupações a Deus, sabendo que Ele pode cambiar a situação, sabendo que as coisas que estão a nosso alrededor, Deus pode cambiar elas. Ele tem poder para isso. É o que Abacuque está fazendo. Confia no poder de Deus, conhece o poder de Deus, assim que clama a Deus para cambiar a situação. Agora bem. Quando digo que devemos orar, não me malinterpretes. Muitos têm a impressão equivocada de cristiano, que é uma pessoa que habla que hace algo, pero não hace nada, só ora. Em meio às desgraças, em meio às tristezas, o cristiano ora. Muitos utilizam a oração como excusa para não fazer nada mais. Não sejamos hipócritas, irmãos. Me encanta usar como exemplo essa ilustração que eu vou dizer. Alguns já ouviram eu falando de isso em um dos cultos de meditação, em um dos cultos de oração nosso. Se alguém vem a nós com hambre, nosso dever como cristiano não é orar por essa pessoa, é dar de comer para essa pessoa. Se alguém vem a nós e não leva roupa e tem frio, nosso dever como cristianos não é abraçar essa pessoa e dizer, Jesus te ama. É dar roupa para essa pessoa. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E se eu tenho hambre, madre, quero comida. Muitas vezes tenho hambre. Se eu tenho hambre, quero comida. Se eu não levo roupa, quero que alguém me ajude com isso. E não que me abrace, não que ore por mim. Pablo não só amar ao próximo, como Pablo habla que nós devemos amar a nossos inimigos. Se tu inimigo tiver hambre, dá-lhe uma oração. Não, dá-lhe de comer. Se tu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. O problema é que nós não podemos pensar em outro extremo dessa história. Quer dizer, não podemos crer que todos os problemas do mundo se arreglarão quando, por exemplo, se elimine a hambre. Ou que todas as pessoas tenham saúde, educação, ou quando nossa nação tenha uma ideologia específica governando ela. Algumas coisas podem ser buenas, e são buenas sim, pero nenhuma de elas pode trazer a verdadeira redenção a esse mundo. Nenhuma de elas pode arreglar o verdadeiro problema que é o pecado aqui. Sí que arreglamos muitas coisas como cristianos, somos a sal da terra, somos a luz do mundo, pero nós não podemos trazer a redenção a esse mundo. Quem estava aqui na semana passada, recuerdan da parábola que hemos comentado, que é de la cizaña de trigo, que os siervos queriam arrancar a cizaña e o dueño habla que não é trabalho del siervo de arrancar a cizaña, é trabalho para os segadores al tempo de la siega, para não correr o risco de arrancar o trigo também. Assim que o pecado e a maldade crescem junto com o avanço do evangelho nesse mundo. Os dois crescem juntos. O pecado só pode ser resuelto, arreglado por Deus. E Deus provê redenção para a humanidade através
de Jesucristo. Jesucristo murió para nos librar del poder del pecado. No es lo que yo hago, no es lo que tú hagas, mas por lo que Dios ha hecho por medio del sacrificio de Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos no son suficientes para arreglar todos los problemas que nos rodean y es por eso que Habacuc clama a Dios, reconociendo que él mismo, Habacuc, no puede arreglar todo, no puede arreglar el problema del pueblo, al mismo tiempo reconoce el poder, la soberanía de Dios para traer una solución a la situación caótica que encuentra-se el pueblo. Por eso debemos clamar a Dios también, con la misma fe, creyendo en el poder de nuestro Señor. Aunque suene pesado essa oração, não há pecado em clamar por justiça, como Habacuc hace. Não é exclusivo dele. Outros profetas hicieron lo mismo, salmistas hicieron lo mismo. La leitura congregacional que hemos ouído aqui, o salmista Asaf clamando justamente por isso, falando das injustiças e de como injusto prospera nesse mundo. Apocalipse 6 habla de las almas de los que haviam sido muertos, clamaban na gran voz, hasta quando o Senhor Santo e Verdadeiro nos juzgue e venga a nuestra sangre e los que moram na terra. Las almas de los muertos santificados estão haciendo el mismo hasta quando de Habacuc. O problema, como dije anteriormente, é se tu revuelta, tu angústia, tu conflito personal delante das injustiças do mundo, delante das injustiças que passa com a igreja, delante dos pecados que há e delante dos próprios pecados, se essa revuelta não te leva à oração. Devemos, sim, entristecer-nos por las divisões, injustiças e pecados que nos rodeiam. Devemos, sim, desejar que a justiça pura e santa de Deus seja hecha. Quanto mais nos santificamos, mais dizemos as mesmas coisas que Deus deseja. Que sejam conhecidas vuestras petições delante de Deus em toda oração e ruego, com toda a sinceridade de nosso coração, como hizo el profeta. Deus conhece o mais profundo de nós. Deus conhece o mais profundo de nossos anseios. Assim que acerquémonos a Ele, aferremos a Deus em oração. E Deus contesta o profeta. Deus contestou a Habacuc. Se escuchou o clamor. Agora Deus llega para falar e empieza a falar em versículo 5 que não estava não solo, não é que estava parado, não estava ignorando a atitude da gente, sino que também havia planeado algo para resolver o problema. De hecho, hermanos, a aparente inércia de Deus não deve hacernos pensar que Ele não é consciente da situação que nós consciente da situação que passamos ou que não está fazendo nada. Deus tem o tempo dele. Pode ser que esteja esperando o tempo para fazer alguma coisa. E aqui, nesse caso específico, Deus habla que legou o tempo. O versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y assombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creéis. Me imagino el ánimo del profeta ahora, porque clamou por muito tempo. Clamou desde o reinado de Josías, passou mais 3 reis, chegou hasta o reinado de Joacim, ha visto todas as coisas como estavam em pueblo, e agora ouve Deus hablando, haré uma obra em vossos dias que quando se os contarem não las creereis. Por supuesto que é algo incrível. Agora sim, esse Jeová mostrará todo o seu poder, arreglará todos os nossos problemas, volveremos a ser uma nação próspera. Pero luego vemos a Deus descrever a los caldeus, del verso 6 hasta verso 8. E há algumas descrições aqui de los caldeus que Deus hace, falando que são nação cruel, pressurosa, são formidáveis, são terríveis, pueblo cruel e violento, pueblo extremamente arrogante que não tem Deus para dizer o que é justo, o que é digno. Habla de la fuerza de los caballos, habla de la fuerza de los jinetes de ellos. Deus está dizendo ao profeta, eu conosco esse pueblo.
que eu vou levantar a los caldeus, pero eu conozco esse pueblo, lo sé o que estou fazendo. Abacuque creio que ao escutar essas coisas, começou, quizá, a compreender o que Deus está fazendo. Quizá nós não entendamos quem são os caldeus. Os caldeus eram uma dinastia que controlava a região de Babilônia em tempo do profeta Abacuque. Assim que depois da caída do Império Assírio, caldeus e babilônicos são sinônimos. E todos nós outros conhecemos as histórias de Babilônia. Babilônia é sinônimo de pecado, idolatria e perversão nas Escrituras. Juan, quando habla da vitória de Cristo em Apocalipse, habla de Babilônia como sinônimo de pecado. La ciudad es llamada por el apóstol, de la madre de las fornicaciones, de las abominaciones en la tierra. La gran ciudad que ha dado a beber del vino del furor de su fornicación, aquella que Dios da el cáliz del vino del furor de su ira. Que Deus espera ser com os caldeus, com os babilônios. Mientras Deus está descrevendo ao profeta esse povo, por certo, deve haver experimentado o escalofrio, os pelos de punta, mientras Deus hablava, porque empieza a entender o que Deus quer ser. Para quedar mais claro, llega ao versículo 9, e Deus habla a Abacuque: toda ella vendrá a la presa. Vendrán a Judá. Los caldeus vendrán a Judá. Vendrán a vosotros como predador viene por su presa. Destruirán todo com o terror que traem, recorrerán cautivos como arena. Deus descreve com palavras claras todo o sofrimento que ele pronto legaria a los de Judá. Não há mais nada que Judá pueda ser nessa situação. Não há mais nada que Abacuque pueda ser. Não há clamor, não há intercessão, nenhuma oração, nada pode cambiar o hecho de que Deus haria isso. Todos os reis, príncipes e fortalezas de Judá seriam motivo de risa, desprezo e burla para os caldeus. Deus escreve a destruição que pronto vendria. Não dudo de que essa resposta de Deus foi choque ao profeta. Ele não esperava por essa solução. Ele não esperava que a solução que Deus ha proposto é pior que o problema anterior da nação. Veremos Deus mediante que no capítulo 3, por as palavras do próprio Abacuque, que o que ele esperava é um avivamento da nação, um arrependimento da nação, que Deus derramasse misericórdia por la nação e que a gente regressasse ao caminho correto. Pero não, Deus não actuará da maneira como o profeta desejava. Deus não derramará misericórdia sobre o povo. Deus derramará ira sobre essa gente. Algo completamente oposto a que Abacuque desejava. Quizá em nossa caminhada cristiana, muitas vezes coisas similares podem passar. Não em um sentido tão grande quanto a invasão de uma nação, pero quantas vezes em nossa caminhada cristiana temos alguma dificuldade, alguma situação na nossa vida, algum problema sem solução e clamamos a Deus, e oramos a Deus, e pedimos a Deus que arregle todo. Nós somos tão buenos em pedir coisas a Deus que hasta decimos a Deus como devem ser as coisas. Mira, Deus, eu não tenho um trabalho agora, então necessito de um trabalho bueno que seja cerca de minha casa, que tenha benefícios, que eu tenha um cargo de liderazgo, por supuesto, e que meu jefe seja creyente. E pedimos, e passa exatamente o oposto. O trabalho é malo, lejos de casa, paga pouco, trabalho mais do que todas as outras pessoas e a mi jefe não me gusta porque eu sou crente e ele não. Ou, mais aún, pior aún, não consigo trabalho novo, não logo um trabalho novo e empeço um mês mais desempregado. E logo nos decepcionamos com Deus. Nos alejamos de Deus. Decimos, como muitos fazem,
que Deus simplesmente não existe. Como he dicho de alguns quando empecé essa predicação. Porque não nos deu o trabalho que eu desejava, não me deu a saúde que eu queria, que eu necessitava, as vacações que eu pedi, não hizo o que eu creia que Deus deveria ser. E a situação empeorou. Por que Deus permitiria isso em minha vida? Gran parte, hermanos, de las desilusiones e de las frustrações que temos com Deus e com a vida cristiana provém de nós esperarmos que as coisas salgam como queremos, ou de pensar que Deus hará de la mesma maneira que has hecho com outro irmão, que estava em uma situação muito similar com a minha, ou quizá que Deus hará em minha vida de la mesma maneira que hice com outras pessoas das Escrituras. O povo, quando estava caminhando em direção à terra prometida e tinha como dificuldade o mar rojo, Deus abriu o mar. Pero isso não significa que todos os mares de nossas vidas se abrirão, que todas as dificuldades, lutas ou problemas que afrontemos será quitado de nosso caminho. No caso que estamos vendo aqui no profeta Abacuque, o mar não se abriu. Deus está arrojando o mar todo por cima do povo. Não está quitando a dificuldade, está aumentando, está crescendo a dificuldade. Nem sempre as coisas serão buenas. Nem sempre as coisas serão buenas para nós outros cristianos. E, por supuesto que quero que as coisas que vá bem a cada um de vocês, por supuesto que quero que as coisas vá bem a mim também. Me gostaria de falar como muitos hacen, que o mal não te tocará, que tu eres um vencedor, que a felicidade é tua e que tu só necessitas ter fé para isso. Pero estamos vendo aqui nesse capítulo que não é assim. A vida não é assim. Temos a experiência da nossa vida, pero as Escrituras hablam que não é assim. Leia de novo o capítulo 1 em tu casa. Ni sempre os problemas se arreglam. Ni sempre tendremos momentos de alegria nesse mundo. E eu não sei que evangelho que alguns podem haver ouvido em outros sítios, que eu mesmo ouvi em outros sítios, pero não quer dizer que sempre encontraremos o trabalho que necessitamos. O cristianismo não habla que a enfermidade sempre se curará. Não é certo que sempre encontrarás o amor que buscas. Isso não é mensagem cristiana. Por supuesto que me gostaria muito que fosse. Queria muito falar essas coisas para todos nós outros aqui. Pero nós como cristianos é importante entender as verdades das Escrituras e que quizá não teremos alegrias. Desejamos tanto a solução para nossas lutas nesse mundo que olvidamos a menudo que Deus entregou seu Hijo para nos dar a vida eterna. Que as aflicções, e habla de aflicções, del tempo presente não são comparáveis com a glória venidera. E que dia, que grandioso dia, enjugará Deus toda lágrima de los ojos. E não habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Todavia, estamos nesse mundo e esse mundo é mal. Esse mundo está bajo, o mundo inteiro está bajo el maligno. Deus nos concede infinitas alegrias aqui, pero nunca olvidemos que há algo infinitamente mais grande, infinitamente melhor, esperando a todos aqueles que han nascido de novo, a quem les perdonaram todos os pecados em la cruz mediante a morte de Jesucristo. O sofrimento, hermano, pode llegar. O dolor, a enfermidade, a luta, as tentações podem llegar. Pero nunca pensemos que Deus não tem o controle de todas as coisas que sucedem em nossas vidas, incluso as coisas malas. Imagine algumas das pessoas que he comentado antes, falando que Deus não tem controle das coisas, que Deus não faz isso, que Deus não é assim, tentando aconselhar o profeta Abacuque. Não haria sentido algum para o profeta. Acaba de ouvir do próprio Deus: eu harei uma obra em vuestros dias.
¿Quién hará? ¿El diablo? ¿Satanás? ¿La entidad del mal que está en el mundo? Dios ha dicho eso al profeta. En verso 6, yo levanto a los caldeos. Dios lo hace. Es Dios quien levanta a los caldeos. Dios mismo describe cuán malvadas son esas personas. Sin embargo, Él mismo levanta esas personas contra su pueblo. A menudo hablamos de Dios permitir las cosas. E Deus permite, por supuesto, pero que não utilicemos isso como uma maneira de tentar proteger a imagem de Deus, defendiendo-lo de algo. Deus não necessita de nossas defensas, hermanos. Deus não necessita. O texto é muito claro nesse ponto. Deus não só está permitindo, Deus lo está haciendo realidade. Deus vai levantar os caldeus porque Deus é soberano e todo-poderoso. Algumas pessoas têm dificuldades para entender isso. Creem muito, quando falamos da soberania de Deus, oh, Deus, sim, por supuesto que é soberano em minha vida, hace coisas muito buenas, todo va bem, mas Deus é soberano também nessas coisas que estamos vendo aqui. E isso temos que ter claro em nossas mentes. No caso do profeta, a solução que Deus apresenta, então, é um problema novo. Crea um problema maior, agora, mais grande para o profeta. A solução é pior que o lío anterior. Agora Abacuque tem um problema que o confronta personalmente em suas crenças sobre Deus. Em verso 12, o profeta empieza a responder: ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Ele empieza entonces uma oração exaltando o caráter imutável, eterno de Deus, hablando que Deus é desde o princípio, que não moriremos, é decir, já que tu és desde o princípio e tu não cambias, Deus, tu hiciste um pacto com tu pueblo. Não moriríamos, não moriríamos em las manos de los babilônios. Dios mío, santo mío, ensina que o profeta tem uma intimidade com Deus. Tem um relacionamento com Deus. Deus mío, santo mío, eu conosco a ti, eu conosco a ti. E por conhecer a ti, ele habla, em fim do capítulo 12, lo fundaste para castigar. Eu conosco a ti, eu sei que quando tu hablas, tu haces. E tu estás levantando esse povo para castigar-nos, para trazer juízo a nós outros. E continua descendo, falando de algumas características, de algumas qualidades de Deus, no verso 13, que eres de ojos muito limpios para ver o mal. Deus, tu és santo, tu és puro, não puedes suportar o mal. Pero a pergunta persiste: como pode o Senhor fazer isso? Como pode eu seguir viendo-te santo, puro, justo, quando callas quando destrui el limpio al más justo que ele? Essa é a segunda pergunta do profeta, é o segundo conflito do profeta. Por lo que eu conosco de ti, Deus, eu não entendo isso. Se a primeira pergunta foi por que Deus não castigou a los malvados e puso fim a las injusticias, agora a pergunta é por que Deus usaria os babilônios malvados para castigar os que são mais justos que eles. O plano de Deus de usar a los malvados para castigar a Judá, a los ojos do profeta, parece estar em oposição ao caráter revelado do próprio Deus. Parece haver uma contradição entre a santidade de Deus e suas ações, entre a justiça de Deus e o hecho de que levanta um povo iníquo para castigar a nação de Judá. Note que em nenhum momento o profeta está defendendo a nação. Não está. Pero se pergunta como pode um Deus santo, um Deus puro, usar uma nação idólatra, sem princípios morales, mala, para castigar a Judá, pecador. Não tem sentido para o profeta usar isso como ferramenta. Havia um conflito agora entre a fé do profeta, de lo que conhecia de Deus, com o que Deus haria. Um conflito entre os atributos de Deus que ele conhecia e as coisas que Deus ha dicho que haria. Um conflito entre a fé e o ver. Um conflito de la fé que tenho
que se aferra a la santidad y a la justicia de Dios y la visión que tengo ahora del pueblo siendo destruido por los malvados. Al fin de la oración, del 14 hasta 17, Habacuque hace comparações do povo com animais. Nós somos répteis que não tem quem governe. Os babilônios nos tratarão como peces, que se recorrem com suas redes como se não fosse nada. Además de isso, no fim do verso 14, habla, se alegrará e se regocijará. Tu, Deus, traerás alegria aos babilônios através de nossa desgraça, de nossa derrota. Eres tu que haces isso, Deus. A maneira que Deus vai actuar surpreende o profeta. Conhecia a Deus. Nós hemos visto por expressões como Deus mío, Santo mío. Ele habla de atributos de Deus porque conheces a Deus. Porque conhece a Deus. Deus é santo, é eterno, imutável, roca firme. Nas bocas do profeta é isso. Pero aún assim, não logra entender a forma em que Deus vai actuar e por que Deus atua dessa maneira. Agora, o problema que temos aqui é evidente. Se antes o problema era a aparente inércia de Deus, que não faz nada para arreglar o problema do povo, agora o problema é outro, é de outra ordem. O Deus que Habacuque conhecia não atua da maneira que ele esperava. Deus não suena ser justo. É interessante nós pensarmos que nos dias de hoje, as pessoas teriam outro problema. Muitos dudariam e dudam, como é dito, da soberania de Deus em meio ao caos, em meio da desordem, em meio da maldade do mundo. Pero vimos nesse capítulo que em nenhum momento Deus esquiva-se da participação em lo que sucederia a los de Judá. Os caldeus destruiriam a nação, matariam a muitos, entrariam por as portas de Jerusalém, saqueariam o templo, levariam muitos jovens de Judá para a Babilônia e esses jovens nunca mais volveriam à terra deles. Em meio a tudo isso, nós vemos Deus dizendo, não tenho nada a ver com isso. O que vemos aqui, e isso tem que quedar claro para nós, é que, de alguma maneira, todo o que sucede, todo o que sucederá está bajo mi controle e mi direção. Quando não buscamos conhecer a Deus, creemos em um Deus criado por nossas próprias crenças. E ao ler Deus bíblico falando algo assim, muitos diriam, não, Deus não pode ser tal coisa. Quanto realmente conhecemos a esse Deus? Quanto conhecemos realmente ao Deus das Escrituras? Não é o Deus que ouí falar, que as pessoas falam de Deus. Não é o Deus que creio que é assim. Quanto que nós conhecemos a Deus por relacionarmos com as Escrituras, com as palavras que Deus habla a nós de Ele mesmo. Quando conhecemos a Deus por ouvir a predicação, por meditar nas Escrituras, por oração, por relacionarmos uns com os outros em comunhão. Habacuque conhecia a Deus, tinha uma relação com Deus, hemos visto isso. Pero aún assim, todo conhecimento não é garantia, hermanos, de que sempre sabremos como Deus actuará em todas as circunstâncias. Vemos como o profeta está aterrorizado com o plano de Deus. Ele não duda do poder de Deus, não duda da soberania de Deus, simplesmente não entende porque Deus quer fazer as coisas da maneira que dijo que haria usando este pueblo malvado. Podemos e devemos, como cristianos, conhecer a Deus através das Escrituras. Podemos e devemos desarrollar uma relação íntima com Deus, pero isso não significa que tendremos todas as respostas que queremos. Deuteronômio 29, muito conhecido para nós outros, as coisas secretas pertencem a Jeová nosso Deus, mas as reveladas são para nós outros. O porquê de Deus fazer de uma maneira e não de outra, a menudo, hace parte de los decretos de Deus, de coisas que Deus não habla a nós outros, não nos pertenece, não é revelado.
E por essa razão, nós deveríamos evitar suposições para esses temas. Creio que, partindo por na parte mais prática, se não estava sendo prática o suficiente aún, creio que é assim que deveríamos começar a contestar a segunda pergunta do profeta. A primeira, hasta quando? Deus ha contestado, hasta eu enviar a los caldeus. A segunda pergunta toca as motivações de Deus. Por que Deus lo vai fazer dessa maneira e não de outra? Por que Deus levantará um povo ímpio como instrumento de tu justiça? Deus quase nunca contesta suas próprias motivações. Em qualquer sítio das Escrituras, Abacuque não ha sido o primeiro a fazer essa pergunta a Deus. Nós recordamos de Jó, das predicações de Jó que hemos ouvido algumas semanas atrás, Jó sendo as mesmas perguntas. Por que está passando isso comigo? Não entendo o que está passando. As mesmas perguntas. E Deus não contesta. Bueno, é verdade. Deus contesta. Deus contesta a Jó, Deus contestará a Abacuque. Pero a resposta não habla não explicará porque Deus hace uma coisa de uma maneira e não de outra. Assim como nós explicado também na Jó. Esse deve ser, então, o primeiro passo para nós como cristianos. Se Deus não comenta as razões, os motivos, é sinal que nós também não deveríamos começar buscando por as razões, por os motivos das coisas. Algumas vezes, algumas coisas são reveladas, outras são secretas. O que vemos aqui claramente revelado a nós é que Deus mostra que tem uma forma de gestionar todas as coisas, incluso a seu uso de sofrimento e do mal para seus propósitos. Como faz isso? Por que faz isso? Como se utiliza? Nós sempre sabemos. Aunque em algumas ocasiões de nossas vidas entendamos o motivo de nosso sofrimento particular, nosso principal objetivo não deve ser encontrar todas as respostas, sino manter-nos firmes e não perder a fé ante o sofrimento. Saber que Deus tem o controle de cada situação, por mais terrível que a situação pareça, deve acercar-nos a Ele. Porque Deus é nosso refúgio, e isso é revelado. Deus é nossa força. Deus é nossa roca. Saber que todas as coisas têm um propósito, incluso se não entendemos como as coisas funcionam, deveria levar-nos a examinar a nós mesmos com um espírito de oração e quebrantar-nos humildemente ante a vontade do Senhor. Deve ser fuente de consuelo ao povo de Deus saber que Ele está no controle de todo, que sabe se lo que tu e eu passamos. Hebreus habla, porque não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nossas debilidades, senão que foi tentado em todo segundo nossa semelhança, pero sem pecado. Não temos um sumo sacerdote que não sabe de nossas debilidades. Que nossa prioridade não se encontrar a resposta ao sofrimento que podemos estar vivendo, ou para o mal que existe no mundo, ou para as injusticias que há no mundo. Vemos as Escrituras, Deus utilizando o sofrimento de muitas maneiras diferentes para provar a los siervos, assim como ha hecho com Job, para discipliná-los por causa dos pecados, assim como está sendo aqui com Judá, para permitir-nos consolar uns aos outros. Quando eu passo por alguma situação, e eu tenho experiência, posso falar com o irmão que está passando por a mesma situação, para manifestar sua obra e sua glória, como ha sido o caso do cego de nascimento. Quem ha pecado, o cego ou os padres? E Jesus contesta, nem ele, nem os padres dele, pero para manifestar sua obra, a obra de Deus, passa assim. E mais que isso, Deus utiliza o sofrimento de Cristo por nós. Essas verdades não são para que entendamos o sofrimento, é para ensinar e compreender que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus tem sua maneira de actuar, assim que apeguemos-nos às coisas que são reveladas. O segundo passo, encaminhando para o final, mira como começa o capítulo 2 do livro de Abacuque. Aqui que não é cerrado, pero que é cerrado, lo siento, não esperarei de novo.
Capítulo 2 de Abacuque empieza assim. Não vou predicar capítulo 2 hoje, não. Estou acabando. Sobre mi guarda estaré, e sobre la fortaleza afirmaré el pie, e velaré para ver lo que se me dirá, e que me he de responder tocante a mi queja. As lições aqui é que mantenha sua fé em Deus. Abacuque ha apresentado suas quejas ante Deus e tem fé que Deus responderá de alguma maneira. Presentemos nossas ansiedades a Deus e tenhamos fé em lo que Deus nos ha revelado de si mesmo. Afirme os atributos de Deus, reafirme Ele. As coisas que as Escrituras falam de Deus. Abacuque é um que é confundido sem saber por que Deus actuaria da maneira que descreveu, todavia, aferra-se à la certeza de los atributos de Deus, aferra-se a las coisas que Deus revela de si mesmo a Ele. Hagamos o mesmo. As Escrituras hablam muitas coisas do caráter de Deus a nós outros, e isso é revelado. Não vamos atrás das coisas secretas, vamos atrás das coisas reveladas de Deus, que Deus é bueno, que Deus é misericordioso, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é paciente, que Deus é onisciente, que Deus é todo-poderoso. Há montão de atributos de nosso Deus que são revelados em las Escrituras, assim como Deus se revelou ao profeta, Deus se revela a nós outros por cada palavra que está nesse livro. E se realmente creemos que cada palavra que está escrito aqui, nas Escrituras, é boca de Deus para nós outros, então, em meio às dúvidas, às incertidumbres, ao sofrimento, não deixemos de crer nessas coisas, nas coisas que as Escrituras falam de nosso Deus. Medita, lê, recuerda das obras de Deus, recuerda das promessas de Deus, recuerda tudo o que Deus hizo durante a história, recuerda o que Deus hizo em sua vida, recuerde del Cristo crucificado por nós outros. Hemos leído aqui, na leitura congregacional, o Salmo de Asaf, hablando, mientras mirava os impíos prosperando, os injustos prosperando, hablando, casi se deslizaram mis pies, por pouco resbalaram sus passos, hasta que, entrando en el santuário de Deus, compreendi el fim deles, hasta que, aferrando-me ao Senhor, hasta que, entrando no santuário, hasta que, entrando em sua presença, hasta que, contemplé a Deus. Por supuesto que as dúvidas provavelmente continuariam, mas há uma maneira de viver em meio a elas. Finalizar agora com algumas considerações. Creio que deve ser a segunda ou terceira vez que digo finalizar, mas espero finalizar mesmo. Se eres cristiano, está aqui, ouvindo a predicação e está passando por algum sofrimento, irmão, haciendo a mesma pergunta de Abacuque, ¿hasta quando? Não sei se tu sofrimento continuará ou terminará nesse mundo. Eu oro, por supuesto, para que Deus tenha misericórdia de ti e que te dê a paz que sobrepuja todo entendimento e forças para suportar o que está passando. E que, se possível, quite o sofrimento de ti. Mientras isso, encontre consuelo en el clamor de los hermanos. Encuentre consuelo en medio a la comunión de los santos. Quizá esté buscando respostas para as crises que está passando e não compreendas porque Deus actúa dessa maneira em tu vida. É possível que tu nunca llegues à resposta. Igual ao profeta não la tuvo, Job não la tuvo, Jeremias não la tuvo, Pablo não la tuvo e outros muitos que fizeram a mesma pergunta nas Escrituras não tiveram. Pero te recuerdo que chegará um dia que no abrir e cerrar de ojos, todo sofrimento será eliminado por aquele que sofreu em nosso lugar. Cada lágrima será enrugada por aquele que agonizou de dolor em la cruz. Toda enfermidade será sanada por aquele que morreu e ressuscitou para dar-nos a vida eterna. Nada por lo que passamos nessa vida se comparará ao que disfrutaremos na presença de Deus. Certa vez eu estava falando com minha esposa Sara, justo de isso, charlando sobre sofrimento e como Deus hace as coisas
e questionando e comentando que por que não há sido dessa maneira e quizá por que o mundo é assim e por que não é de outra forma. E me recuerdo hasta hoje de uma frase cortita que minha esposa ha dicho, pero Jesus sofreu. E por mais sencillo que seja isso, quizá nós outros não pensamos muito bem. Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo derrou sua glória para barrar aqui e passar hambre, sentir frio, ser um homem como nós outros, com debilidades físicas, ser abandonado, sofrer, morir. Quizá não entendamos o sofrimento, pero não há como não dizer que Deus não tem o controle de todas essas coisas, porque o ápice de sofrimento ha sido para resgatar o povo dele. E Deus não é um Deus a lejos de nosso sofrimento, é Deus que ha caminhado nessa terra como Jesus Cristo, conhece minha dificuldade, conhece dolor, conhece sofrimento, conhece a hambre, conhece todo nosso sofrimento. Assim que aferremos-nos a Deus, aferremos-nos a Jesus Cristo. Se tudo vai bem em tu vida, se eres cristiano, tudo vai bem, aproveite, damos graças a Deus, por supuesto, aproveite esse tempo para consolar aqueles irmãos que não estão bem. Gozar com os que gozam, llorar com os que lloram. Muitas pessoas têm dificuldades e aproveite esse tempo para estar junto deles. Há dicho que bom guerreiro é aquele que em tempos de paz entrena mientras os demás descansam. Assim que muitas pessoas só caminham na direção de Deus quando tudo está mal na vida, quando há um lío. Que em tempos de paz, miremos como está nossa relação com Deus também. E que não alejemos-nos de Deus em tempos de paz. Ao mesmo tempo, se conheces pessoas que estão passando por dificuldades, lutas, sofrimentos, esteja com eles. Sempre. Muitas pessoas em momentos de sofrimento, creio que alguns já han visto isso, ligam a nós outros com perguntas assim. ¿Hasta quando? ¿Hasta quando eu tenho que passar por essa situação? Onde está Deus? E a última coisa que essas pessoas normalmente necessitam é um teólogo falando do problema do mal, do sofrimento. Não é isso que necessitam. Muitas vezes não necessitam de uma resposta, necessitam de uma pessoa junto, necessitam de um irmão. Assim que, conhecendo pessoas que estão sofrendo, esteja com eles, llorar com os que lloram. E finalmente, para finalizar por la sétima, oitava vez. Agora é o último vez. Prometo. E finalmente, se tu não eres cristiano, ou estás aqui, ou nos acompanha depois por YouTube, e eu não tenho mensagem de esperança para ti que não esteja relacionado com Cristo. E eu não tenho outra esperança. Lo siento. Jesucristo é nossa esperança. Jesucristo foi aquele que sofreu e morreu por nossos pecados. Jesucristo foi o que sofreu a ira de Deus para que nós não soframos. Todos nós pecamos contra um Deus infinitamente santo. Só um sacrifício infinitamente puro e infinitamente perfeito pode livrar-nos de uma infinita condenação. E Jesus Cristo é esse sacrifício infinitamente puro, infinitamente perfeito. Miremos a cruz, arrependendo-nos de nossos pecados, arrependendo-nos de viver uma vida de acordo com nossos próprios desejos e anhelos, uma vida independente de Deus, sem nos importarmos com a vontade dele. Que podamos arrepentir-nos e crer que Cristo morreu em nosso lugar para que podamos viver uma vida solo para Ele. Amém? Vamos cerrar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por essa palavra. Deus, graças te damos por o livro de Abacuque, que nos ensina tantas coisas sobre ti, Deus. Creio que, además de minhas dificuldades, de minhas debilidades, que o Senhor abriu ao coração de cada um aqui. Assim que essa palavra que ha sido predicada frutifique em nossas vidas, Deus. Que ajude-nos a nos acercarmos e a nos aferrarmos cada vez mais de Ti, Deus. Que nós outros conozcamos cada vez mais Tu Hijo Jesus Cristo, que sofreu, ha passado por esta terra e sofreu, e conoce nossos sofrimentos, Deus.
en medio a las luchas, en medio al dolor, que nosotros podamos, Dios, encontrar consuelo en ti. Por supuesto que no olvidaremos el sufrimiento, pero cuán grande es el consuelo de saber que tú tienes el control de todas las cosas, Dios. Cuán grande es el consuelo de saber que tú conoces nuestro dolor, conoces nuestras luchas, conoces nuestros sufrimientos, conoces nuestras tentaciones. Tú has bajado del cielo para caminar en este mundo, Dios, y no has pecado. Y por eso ha muerto y resurrecto. Creemos en ti, Dios, que nuestros ojos estén siempre mirando hacia ti, Dios. En medio de las luchas, al sufrimiento, al dolor, que nosotros mirando a ti, Dios, podremos pasar por esa vida. Ayúdanos, Dios, a consolar a aquellos que necesitan de ayuda. Ayúdanos a ser más cristianos, hermanos, Dios, que lloran con los que lloran también. En nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios. Amén.